eu sou Priscila Monteiro, consultora pedagógica da revista Nova Escola. Então eu estou aqui para falar um pouquinho sobre atividades de cópia de figura. Então essa atividade consiste em a gente apresentar um modelo, uma figura modelo para as crianças e propor que elas copiem. Copiar uma figura pode trazer problemas para as crianças em termos da análise que ela vai fazer das figuras, em termos do que ela identifica como característica daquelas figuras, das relações que existem entre as figuras. Por exemplo, saber identificar o número de lados que a figura possui, a posição relativa desses lados, né? Quais que são paralelos, quais não são, o comprimento de cada lado. Quando a gente propõe essa atividade em sala, a gente precisa prever dois momentos. Na resolução individual, cada criança vai fazer a cópia do seu modelo e nesse momento ela tem que tomar decisões como por onde ela vai começar a copiar a figura, qual relação que ela vai colocar em jogo e também de que instrumentos geométricos que ela vai usar. Então ela pode usar régua, compasso, esquadro ou às vezes o próprio papel e as referências que tem no papel, como quando a gente propõe um papel quadriculado. A tarefa das crianças é copiar a figura, podendo utilizar os instrumentos que quiser, os recursos que quiser. A única coisa que ela não pode fazer é decalcar a figura, né? Colocar em cima o papel da cópia para copiar. Mas ao final da atividade, para verificar se elas estão exatamente iguais, ela pode sobrepor e olhar contra a luz e ver se os traços, se a figura coincide. Se coincidir, quer dizer que está certa, o desenho dela foi bem feito, teve êxito. Esse tipo de verificação do resultado é importante porque não é mais o professor que diz que está certo ou errado, mas sim a própria atividade. Na instância de discussão coletiva, o que é importante? O professor selecionar alguns trabalhos, não todos, poucos trabalhos, e considerando alguns exitosos e outros não. E não é o caso, não quer dizer com isso que a gente vai colocar e criticar os que não foram exitosos ou a dificuldade que as crianças tiveram. A ideia é justamente tentar construir coletivamente dicas, regras para o que é preciso fazer para fazer uma cópia melhor. Ao falar sobre essas dicas, sobre essas regras, as crianças vão explicitar algumas propriedades das figuras, algumas características que foram levadas em conta por alguns e não por todos. Por fim, ao final da aula, é importante que os alunos registrem os acordos a que chegaram, as conclusões que chegaram em relação à cópia das figuras. E esses acordos podem ser formulados como orientações, como recomendações para copiar melhor, mas é importante que sejam registrados por escrito para que numa próxima situação de cópia as crianças possam retomar e reutilizar aqueles conhecimentos que foram aprendidos.